Seja muito bem-vindo de volta ao canal e hoje nós vamos fazer um tronco de Natal. Esse bolo é super simples e fica uma delícia. Antes de mais nada, eu peço que você se inscreva aqui no canal, caso ainda não seja inscrito, e também deixe seu like. Isso é muito importante para que eu possa continuar trazendo mais conteúdo para você. A gente já vai começar fazendo o nosso brigadeiro, tá? Que vai ser usado para recheio e também para cobrir o nosso tronco. Aqui eu estou adicionando na panela um leite condensado de 395 gramas, um creme de leite, 200 gramas, e 4 colheres de sopa de chocolate 50% cacau. Você vai misturar tudo isso muito bem. Se até preferir, você pode dissolver o chocolate com o creme de leite e depois adicionar o leite condensado, tá? E em seguida você vai levar ao fogo e vai mexer até engrossar. Quando engrossar, você vai continuar mexendo um pouco mais, até ele ficar nesse ponto, que a gente pega com a espátula e ele cai lentamente, tá? Como se fosse caindo em blocos. Quando chegar nesse ponto, você vai desligar e vai mexer um pouquinho mais e vai deixar ele aí reservado, tá? A gente vai utilizar ele morno. Enquanto o nosso recheio e cobertura vai reduzindo um pouco a temperatura, a gente já vai bater a nossa massa. Aqui eu tenho 200 gramas de manteiga, pode ser margarina também, mais uma xícara de açúcar, tá? Pode ser açúcar comum ou açúcar refinado, que você tiver disponível. Você vai deixar bater bastante até virar um cremezinho branco, do jeito que vocês estão vendo aqui, e em seguida vai acrescentar 3 ovos. Também deixa batendo um tempinho a mais para poder agregar muito bem. E na sequência a gente já vai adicionar essência, que eu estou utilizando aqui a essência de laranja, mas pode ser outra da sua preferência, e uma xícara de farinha de trigo sem fermento. Gente, para unir a farinha, eu pego o próprio batedorzinho da batedeira e dou já uma misturada. Depois eu ligo a batedeira um pouco mais para poder terminar de misturar. Lembrando que depois que o trigo entra na massa, a gente não pode passar aí uma eternidade batendo, tá? É realmente pouco tempo, é menos de 1 minuto só para misturar isso muito bem. Daí você desliga e a gente já vai colocar na forma. Então agora a gente vai colocar em uma forma, tá? Eu estou utilizando uma forma retangular. A medida dessa minha forma é 33 por 22, tá? Mas você pode fazer no tamanho que você tem aí na sua casa. Eu pincelei manteiga e coloquei papel toalha, tá, gente? Para forrar, porque eu tava sem papel manteiga na hora. Agora é só espalhar em toda a forma para deixar aí na mesma altura da massa. E na sequência a gente vai colocar no forno, tá? Forno sempre pré-aquecido e eu asso o meu aqui sempre em forno médio. O tempo é variável, entre 20 a 25 minutos. Então, com 20 minutos você já dá uma olhadinha para sua massa não ressecar. Minha massa já assou, passou 20 minutinhos aqui no meu forno. E o meu brigadeiro, ó, ele já foi engrossando a consistência porque ele tá ficando morninho. Então, na medida que ele vai esfriando, ele vai ficando mais firme. Eu deixei reduzir um pouco a temperatura, tá? E agora eu tô virando a minha massa. Gente, para poder enrolar, é bom a massa estar morninha, tá? Com ela fria, você vai sentir um pouco mais de dificuldade. Então, gente, eu virei aqui, puxei um pouquinho a lateral do papel para poder ele soltar com mais facilidade. E agora vou remover todo esse papel de cima da minha massa. Sim, gente, eu coloquei plástico filme, tá? Na minha bancada para poder virar a minha massa, porque esse plástico vai me ajudar a enrolar a minha massa daqui a pouco. Agora eu vou usar uma parte, né, do brigadeiro, não é muito recheio, tá? Você coloca uma quantidade aí, tipo, o dobro do que a gente usa para fazer o bolo de rolo. Ele fica uma espessura média, não pode ficar muito recheio, porque senão vai acabar vazando e vai te dar muito trabalho na hora de enrolar.
E também a gente precisa desse brigadeiro para cobrir, né? Então, usa uma quantidade menor para rechear e o restante vai ficar na cobertura. Ó, gente, o tronco de Natal é feito geralmente com ganache, tá? Mas eu quis trazer com brigadeiro para poder vocês terem também uma opção num valor mais em conta e que fica bonito e gostoso também. Então, depois de espalhar o recheio, a gente vai enrolar esse rocambole, tá? A minha massa, na verdade, ficou até um pouquinho mais grossa do que eu gostaria. Na próxima vez eu já vou fazer numa forma um pouco maior. Então já fica a dica aí para vocês. Essa minha forma tinha 33 por 22, então se você tiver uma forma um pouquinho maior, vai ser melhor para enrolar o seu rocambole. E depois de enrolar, você deixa ele com o plástico por cima, tá embaladinho do jeito que vocês estão vendo aqui, por uns 10 minutinhos para poder esse recheio aderir e ficar melhor da gente colocar ele no prato. Depois de ter passado os 10 minutinhos, agora eu vou cortar as laterais. Nesse caso aqui, a gente vai utilizar essas laterais também para montar o nosso tronquinho, tá? Uma eu cortei reta, normal, e a outra eu cortei meio inclinadinha. Agora, com o auxílio do próprio plástico, eu vou pegar e colocar no prato, tá? E vou aí organizando, puxando aos pouquinhos para poder tirar esse plástico filme debaixo da minha massa. Como vocês podem ver, o meu rachou de um lado aí completo, tá? Mas não tem problema porque a gente vai cobrir isso daí depois não vai ficar aparente. Agora a gente vai decorar o nosso tronquinho, tá? Eu tô utilizando aqui um bico, esse aqui é o bico 22 da Mago, para poder fazer a minha cobertura. Mas se você não tiver bico, não tem problema. Coloca no saquinho e vai distribuindo a cobertura aí em todo o tronquinho. Depois você pega um garfo e vem fazendo as ranhuras por cima. Eu vou começar colocando aqui um dos pedaços que eu cortei naquela hora lá no comecinho. Posiciono onde eu acho melhor e do outro lado coloco o outro pedaço que eu também cortei. Depois de fixar esses dois pedaços, agora a gente vai começar a cobrir. Para cobrir é super simples, tá? Basta você pressionar o bico e vir encostando aí na lateral do bolo até chegar na bordinha. Lembrando que esse bolo especificamente tem que ficar aparecendo o recheio aí para poder dar a ideia de tronquinho. Como eu já falei para vocês, eu queria que a minha massa tivesse ficado um pouquinho mais fina para poder dar um formato mais bonito no recheio. Mas aí não tem problema, tá? O resultado final com relação ao sabor é o mesmo, é só questão estética. E quando vocês forem fazer, assem de uma forma um pouquinho maior que vai ficar mais bonito. Ó, gente, eu fui cobrindo todo o meu bolo e realmente a quantidade de recheio que eu fiz foi exata, não ficou nada, nem uma migalhinha na panela. Foi exatamente a quantidade que eu precisei para cobrir esse tamanho. Depois de cobrir, eu peguei um palitinho e fui fechando alguns locais que ficou tipo um espaçozinho entre uma camada e outra, tá? Aí você vem com um palitinho de churrasco ou de dente e vai organizando. Agora, para finalizar aí o nosso tronquinho, eu vou fazer uma modelagem com a pasta americana. Umas folhinhas e umas bolinhas aí vermelhas para poder colocar em volta do nosso tronquinho. Se você não quiser fazer decoração com pasta, você pode colocar algumas folhinhas de hortelã e cereja, tá? Para poder dar essa ideia aí, parecida com o que eu estou fazendo com a pasta americana. Então, gente, como eu queria fazer folhinhas menores que aquelas que eu fiz lá no vídeo do Panetone, eu peguei aí um pega-balão, o apoiozinho de colocar o balão mesmo, e fui cortando, fazendo a marcação com ele, porque aí ficou num tamanho menor para mim. Depois de deixar aí as minhas bolinhas com o formato meio oval, né, eu vou puxando um pouco a massa. Agora eu vou pegar um bico também pequeno e venho cortando a lateral para poder dar a ideia daquela folhinha natalina, que é a mesma que eu fiz no vídeo do panetone. Só que aqui eu tô fazendo num tamanho menor.
E para finalizar, você usa uma faquinha para fazer essas marcações, dando essa ideia de folha. Agora, com a pasta americana vermelha, eu estou fazendo 3 bolinhas, tá? Do mesmo tamanho, para poder colocar na decoração também. Para colocar aqui é muito fácil, né? Porque o brigadeiro já vai aderir muito bem aí à pasta americana. E você vai colocando na posição que você achar melhor. Eu gosto de usar assim, 3 folhinhas e colocar as bolinhas na parte do centro. Mas se você quiser usar só 2 folhinhas, faz do jeito que você achar melhor. E tá pronto o nosso tronco de Natal, que além de lindo, fica delicioso. Eu espero que vocês tenham gostado de mais essa receita aqui no canal. Por favor, não saiam do vídeo sem deixar o like e, se possível, também compartilhe com seus amigos. Beijos e até o próximo vídeo.